O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Olá! Lembrar fatos históricos, mesmo que sejam trágicos, é importante para consolidar a memória que temos sobre a humanidade. Por isso, a Mackenzie sediou um evento que relembrou uma das maiores tragédias do século XX. É o que você vai ver na primeira matéria de hoje. Aprendemos a voar, dividimos o átomo, atingimos o espaço. O século XX deveria encher a humanidade de orgulho pelas incríveis conquistas que tivemos. Mas, infelizmente, o século passado também tem motivos para nos envergonhar. Além das duas piores guerras de toda a história, o período também foi marcado pelo sangue dos milhões de mortos em genocídios. Pessoas inocentes que morreram apenas porque eram de uma etnia ou porque seguiam uma religião indesejada por alguma nação em algum momento. Muita gente luta para preservar a memória dessas vidas perdidas, e uma das mais longas lutas tem sido do povo armênio, que há décadas se empenha para que o mundo reconheça como genocídio as atrocidades cometidas pelo Império Turco Otomano, iniciadas em 1915. O genocídio armênio foi planejado e executado de forma exímia. Nenhuma ação foi efetuada isoladamente e sem ser previamente meditada. 2015 é o centenário dessa triste história, e vários eventos foram realizados no mundo inteiro para marcar a data. Um deles aconteceu na Mackenzie, realizado pelo Centro de Educação, Filosofia e Religião e pela Faculdade de Direito. O genocídio armênio não é um problema só da comunidade armênia. Ele é um problema universal, um problema humano, porque é um crime que é amplamente documentado. Um evento como esse, que aproveita o centenário, uma data bem significativa, ajuda a aumentar essa visibilidade. O Império Turco Otomano foi um dos mais duradouros da história. Nascido no fim do século XIII, ele abrangeu territórios da Europa, da Ásia e do norte da África. Muitos povos habitavam esses territórios conquistados. Entre eles, o armênio, um povo cristão que vivia em harmonia com os turcos, uma harmonia que teve fim com o declínio do Império. Ele entrou em colapso no final do século XIX e ele estava com medo de perder esse território da Armênia histórica, que na verdade hoje em dia constitui de 25% a 30% da atual Turquia. Então é um território muito expressivo que a Turquia ia perder. Então, numa atitude que a gente fala que precursora de nazismo, ela partiu pelo caminho de limpeza étnica. Calcula-se que cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos nesse processo. Famílias inteiras foram arrancadas de suas casas e obrigadas a atravessar os desertos da região, morrendo de fome e sede.
E esse foi apenas um dos métodos de extermínio. O genocídio armênio foi o protótipo, o arquétipo e inspiração para os demais genocídios, o Holocausto, o genocídio em Ruanda, nos Balcãs, ocorridos ao longo do século XX e início do século XXI. Portanto, estabelecer a verdade, a memória, a responsabilização e reparação simbólica das vítimas é um trabalho que cabe a toda a humanidade. Genocídio é um termo formado pela junção de palavras gregas e latinas para indicar raça e matar. O genocídio é exatamente isso. É mais do que matar pessoas, é tentar exterminar uma etnia inteira. Por isso, trata-se de um crime internacional. Mas o que aconteceu com o povo armênio não é reconhecido por todos os países como um genocídio. O evento realizado na Mackenzie traz um alerta, já que o Brasil, infelizmente, é um desses países. E essa é a esperança do povo armênio, que essa indiferença mude um dia. O genocídio é um crime contra a humanidade. Estamos tentando conseguir a justiça histórica, com uma crença que temos. Baseado na justiça, essa é uma lição que também será aprendida pelas pessoas que hoje estão passando por injustiças, ou por guerras locais, ou recebendo refugiados. Todas as questões levantadas aqui são muito contemporâneas. Nós, cristãos, temos que estar atentos e alertas para que estejamos em alta voz, proclamando a paz, defendendo a harmonia entre os povos e defendendo os direitos do homem de viver livre. Transcrever o livro mais importante da história com a ajuda de 20 mil pessoas. Esse foi um desafio recentemente concluído aqui na Mackenzie. Saiba mais nessa matéria. A Bíblia é o livro mais vendido e mais editado no mundo, e há inúmeras maneiras de interpretá-la. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie acaba de concluir um projeto que dá acesso à obra de outra forma. Trata-se da Bíblia manuscrita, onde cada pessoa pôde transcrever um ou mais versículos na sequência, formando uma grande obra coletiva. A Bíblia é um livro de 32 mil versículos. Deus inspirou 40 pessoas para escrever a Bíblia. Aqui no Mackenzie foram mais de 20 mil pessoas que subscritaram esses 32 mil versículos. Então é algo extraordinário. A minha grande alegria foi registrar o último versículo da Bíblia, o último versículo de Apocalipse. E o versículo é uma bênção, é a bênção final, ele fecha o cânon das Sagradas Escrituras. Foram 4 meses de trabalho, com o objetivo de continuar a tradição da Mackenzie, de incluir a Palavra de Deus em suas atividades. Cumprimento a todos da comissão que trabalharam de forma efetiva para alcançarmos esse objetivo no ano em que comemoramos o 145º aniversário do Mackenzie. Essa Bíblia vai ficar em 7 volumes de aproximadamente 200 páginas cada um e serão reproduzidas em 10 cópias. Essas cópias vão ficar arquivadas na chancelaria, na Biblioteca Central, aqui na sala do Conselho, na sala da Presidência do Supremo Conselho e uma em cada uma das nossas unidades. E também na Sociedade Bíblica do Brasil, que foi a nossa parceira. Em comemoração à transcrição da Bíblia de forma colaborativa, foi realizado um evento no campus Higienópolis, que reuniu professores, colaboradores e religiosos. Então, para nós é uma honra muito grande nesse pouco período, em 4 meses, tempo recorde, envolver tantas pessoas, né, e poder fazer parte dessa história, de ter essa Bíblia manuscrita numa época de internet, tudo digital, a gente ali com a caneta com a mão. Então foi algo espetacular. Corrupção é um tema que preocupa a todos.
E é na universidade que se formam as futuras gerações que vão combatê-la. Por isso, os alunos de Direito puderam se atualizar sobre a lei anticorrupção em uma palestra especial. Veja como foi. A corrupção existe em muitos níveis. O Ministério Público Federal lançou uma campanha internacional de combate à corrupção em parceria com 21 países. Só no Brasil, são corruptíveis aproximadamente 69 bilhões de reais por ano. A corrupção está na boca do povo e estampa os noticiários de todo o país. Mas será que sabemos de fato como combatê-la? A legislação brasileira caminha para isso. Um exemplo é a Lei Anticorrupção, que pune empresas e pessoas físicas por atos ilícitos contra a administração pública. E esse foi o tema da aula magna do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que recebeu o Dr. Luiz Inácio Adams, ministro da Advocacia Geral da União. Eu acho que a universidade onde esses debates têm mais intensidade, maior importância, inclusive, porque daqui que surge, na verdade, uma melhor compreensão, até pela liberdade acadêmica, de refletir sobre temas sem as contingências políticas, muitas vezes, que você é submetido no dia a dia. Nós sabemos os problemas que o nosso país atravessa no aspecto corrupção e creio que uma consciência coletiva de um combate a essa prática no nosso país é fundamental e nada mais importante do que apresentar essa reflexão para os alunos da área do direito aqui na nossa universidade. Concedo ao professor Luciano da Silva Amaro o título de notório saber em direito. Na ocasião, o professor Luciano da Silva Amaro recebeu o título de notório saber em direito político e econômico. Esse tipo de premiação é concedida a professores e pesquisadores que tenham realizado trabalhos importantes em escala nacional e internacional. O professor Amaro, como é chamado, leciona há 38 anos na Mackenzie e foi o 5º da universidade a ser homenageado com o título. Apesar das dezenas de trabalhos em direito empresarial, ele fez-se conhecido por seu livro em direito tributário. Eu diria até que é o livro que eu gostaria de ter tido quando eu estudei direito tributário. Então, foi um livro realmente feito para os meus alunos e esse é, digamos, né, a peça principal, né, da minha bibliografia. Olá, esse aqui é o nosso campus Higienópolis, em São Paulo. Aqui convivem em perfeita harmonia a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Colégio Presbiteriano Mackenzie. É uma verdadeira cidade. São cerca de 39 a 40 mil pessoas que trafegam por aqui diariamente, alunos, professores, auxiliares educacionais. O nosso Colégio Presbiteriano Mackenzie tem cerca de 2.000 alunos aqui. A praça de alimentação ela é compartilhada por alunos do nosso ensino médio e por alunos universitários. Algumas pessoas dizem, mas não deveria haver uma segregação total? Sim, nós temos segregação no período de aulas, nós temos segregação na maior parte das atividades, as atividades do colégio são bem definidas. No entanto, essa interatividade com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela proporciona uma série de benefícios também. Principalmente os nossos alunos do ensino médio, eles podem visitar as diversas escolas, eles podem examinar, explorar as diversas profissões que estão à frente das suas vidas, eles podem delinear as suas carreiras. Então, a interação entre universidade e colégio, ela se faz dessa maneira. Nós temos também estagiários da universidade que atuam no colégio. Nós temos programas especiais que acontecem no colégio que são de iniciativa da universidade, coordenados pela direção do colégio. Então, no final, nós tentamos extrair o melhor dessa conjunção universidade-colégios. Venha para o Mackenzie. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas fica aqui um convite. Conheça mais sobre a programação da TV Mackenzie. O endereço aparece aqui na sua telinha. Até a próxima!